Bom, gente, como eu adiantei aqui para vocês ainda há pouco na entrevista com o Milton, estava agendado um papo com a deputada Sâmia Bonfim, pessoal de São Paulo, mas ela não se sentiu bem nessa manhã ou na madrugada, enfim, fui avisado aqui pela assessoria de comunicação da deputada. Já desejo aqui melhoras para ela, para que ela se recupere, seja lá esse mal-estar que ela tenha sentido, quer que seja. De toda forma, Sâmia está desempenhando um papel fundamental e ela precisa desse tempo para descansar, para repousar. Quando for possível, ela estará aqui conosco, mas para conversar aqui com a gente no Faixa Livre, no lugar da Sâmia, para falar com muita propriedade também a respeito desse caso, já que ele tem acompanhado muito de perto esse episódio. Se eu não me engano, ontem, inclusive, ele teve com o Glauber Braga, vai falar aqui para a gente. Eu saúdo, já do outro lado da tela, o também deputado federal do PSOL aqui do Rio de Janeiro, companheiro nosso aqui nas transmissões, já conversou muito com a gente no Faixa Livre, deputado Tarcísio Mota. Deputado Tarcísio, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos aí, ouvintes do Faixa Livre, é um prazer estar aqui de novo. De fato, Anderson, a Sâmia queria muito estar aqui, ela sabe da importância do Faixa Livre, sabe da importância de todo mundo que está assistindo, mas é isso, gente, tem sido uma jornada intensa para todos nós, mas em especial para a Sâmia, né, que tem sido uma guerreira incansável. E que é isso, gente, tem horas que o corpo não aguenta, de que o cansaço bate além da conta. Ela pediu muitas desculpas, me pediu para que eu pudesse vir aqui falar, né? Eu estou em Brasília ainda, vou daqui a pouco, inclusive, lá falar com o Glauber novamente. Vim a Brasília mesmo sem ter sessões presenciais para poder acompanhar o processo, estar aqui nesse processo de apoio ao companheiro Glauber, de participação dos atos, de ajuda na mobilização política em torno das articulações em torno disso, e ela pediu, portanto, milhões de desculpas e me pediu que eu a substituísse hoje e disse que voltará e virá ao Faixa Livre em alguma outra oportunidade, tá? Então, ela pede desculpas e eu estou aqui para tentar conversar e falar sobre os assuntos que seriam tratados com ela e sobre essa situação absurda da perseguição política ao nosso querido companheiro Glauber Braga. Deixa eu só aproveitar, Anderson, para mandar o meu abraço para o vascaíno, né, Milton Temer, que eu estava assistindo aqui no final, embora, né, como a gente perdeu para o Ceará ontem, ele estava inclusive com a camisa do Palestino, né, do Bravo, time chileno palestino, mas um grande abraço para o meu querido amigo Milton Temer, que já fez uma análise primorosa aqui para os ouvintes do Faixa Livre. Então vamos a essa conversa e muito obrigado por esse espaço. Eu que agradeço, viu, Tarcísio, tua presença aqui com a gente para conversar a respeito dessa perseguição que o Glauber sofre lá na Câmara dos Deputados. O Milton Temer, vascaíno, como o Tarcísio aqui, esteve aqui com a gente no programa ainda há pouco. O Tarcísio, falando um pouco a respeito disso, a gente tem esse processo exatamente uma semana atrás. O Conselho de Ética da Câmara ratificava um dos processos de perseguição política mais nefastos da história da República desde a redemocratização do país, aprovando um relatório do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que pedia a cassação do mandato do Glauber Braga por quebra de decoro parlamentar na análise de uma representação feita pelo Partido Novo no ano passado. A gente acompanhou muito de perto, como eu citei aqui ainda há pouco com o Milton, aquelas quase 7 horas de sessão, aquela vergonhosa sessão do Conselho de Ética que evidenciou que se trata de um processo de cartas marcadas, acima de tudo. Em sua fala durante a sessão, o Tarcísio, Glauber, além de denunciar o que estava em curso, anunciou que, caso o relatório fosse aprovado, ele permaneceria naquela sala onde foi feita a reunião do Conselho de Ética sem se alimentar até o fim da análise desse caso da Câmara. E é assim ele o fez. Hoje, 7 dias depois, Tarcísio, esse ato de protesto do deputado produziu uma onda de solidariedade poucas vezes antes vista na história da política nacional, né? Ampliou enormemente a visibilidade da perseguição liderada pelo senhor Arthur Lira e confirmou o êxito dessa estratégia extrema do Glauber Braga. Para começar aqui o nosso papo, o Tarcísio, eu queria perguntar para você como é que você tem avaliado toda a repercussão dessa greve de fome, uma decisão tomada de maneira individual por parte do Glauber. Como é que você tem visto toda essa repercussão do caso? Olha, Anderson, você tem toda a razão de que a greve de fome, esse ato limite, esse ato radical e corajoso por parte do Glauber, deu uma visibilidade que, de outra forma, provavelmente o processo de perseguição dele não teria, né? Nós sabemos que o recurso a uma greve de fome, que é algo que já aconteceu em vários momentos de luta, e muitas vezes de luta da esquerda brasileira,
né? Ele é um ato, de fato, para chamar a atenção. Olha, estamos diante de um processo de perseguição, é um processo de perseguição movido por pessoas muito poderosas e, portanto, diante deste poder, com o qual a gente não tem como igualar o poder e disputar e fazer essa disputa em paridade de armas, como se diz, há um gesto de radicalidade, um gesto extremo, que é a questão da greve de fome. O próprio Glauber, naquela sessão que vocês acompanharam tão de perto, dizia isso, falou, olha, Arthur Lira e o orçamento secreto não vão me derrotar. Eu me recuso a ser derrotado por Arthur Lira e o orçamento secreto. Talvez se algum hoje, né, pessoa que esteja aqui nos escutando, nos vendo, não estiver familiarizado com o processo, vai imaginar, mas como assim Arthur Lira e orçamento secreto? O problema do Glauber não é a questão lá dos empurrões e do chute no Gabriel Costenaro, do MBL? Pois é, mas está claro para todo mundo, até os tapetes da Câmara dos Deputados sabem que está se utilizando este episódio da questão lá do menino lá do MBL para fazer a perseguição ao Glauber e para calar o Glauber, que sempre foi uma voz muito atuante contra o esquema do orçamento secreto, das emendas parlamentares e o enfrentamento ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Esses são os poderosos que estão operando a cassação do Glauber Braga. Não é essa galera do MBL que não chega aos pés do próprio Glauber Braga. O Costenaro mesmo não foi eleito nem vereador na cidade do Rio de Janeiro. E o ato de greve de fome, portanto, do Glauber é um ato para denunciar esse estado de coisas, essa situação que nós estamos vivendo, que é o Centrão, o Arthur Lira, aliado à extrema-direita neste caso, como foi a votação do Conselho de Ética, decidem calar uma das vozes mais combativas do Congresso Nacional e quase como que um ato de vingança pessoal, né, nesse processo, faz com que essa pena absolutamente desproporcional para um ato que não mereceria nenhum tipo de punição. Se tivesse um tipo de punição, uma advertência, olha, deputado, você não pode empurrar uma pessoa que está na Câmara dos Deputados, é uma advertência, toma aí uma advertência. Mas cassação, há quase um consenso, Anderson, que infelizmente não se traduz no voto, porque os deputados não votam conforme a sua consciência, essa é uma ilusão que muitas vezes as pessoas têm, votam por outros interesses, mas há quase um consenso quando você pergunta às pessoas, mas você acha mesmo que cassação é a punição correta para um empurrão e um chute na bunda? Aí todo mundo diz, não, claro que não, não é, mas... Aí começa a história toda, mas o Glauber é isso, mas o Glauber é guerra. O que está por trás? A operação feita pelo Arthur Lira e o Centrão para caçar o Glauber Braga como uma vingança e uma tentativa de calar a voz do Glauber. Uhum. E aí a greve de fome, ela tem o objetivo de denunciar esse estado de coisas, denunciar essa injustiça, esse absurdo que nós estamos vivendo. E como você mesmo disse, criou uma onda de solidariedade que nós precisamos ampliar. É preciso que todo mundo que está nos assistindo aqui continue a ajudar nas redes sociais, comente lá nas redes sociais do Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara, né, pedindo para que ele se posicione, já que ele até agora não falou nada a respeito disso. Né, comente, ajude a divulgar o ato no Rio de Janeiro do dia 24, que é na próxima quinta-feira. Ajude a repercutir nos vídeos que é a rede do Glauber Braga, da Sâmia, do PSOL, da nossa rede, da minha rede, que a gente tem publicado materiais todos os dias para aumentar a pressão social sobre os parlamentares, para que eles possam votar de acordo com sua consciência, porque sabem que a cassação não é justa nesse caso, e possam também, mas só vão fazer isso se sentirem o peso de uma pressão social que nós precisamos ampliar. A greve de fome deu esse gás, né, para a gente, nesse ato corajoso, que gera solidariedade, gera engajamento e gera apoio, né, mostra a legitimidade e a integridade do Glauber nesse processo, mas nós precisamos ainda ampliar a força dessa mobilização social. Muito importante, viu, Tarcísio, essa mobilização, ampliar essa rede de apoio ao Glauber Braga nesse momento. Você tem feito isso, como você muito bem colocou pelas suas redes aqui. Você teve ontem com o Glauber na Câmara. Eu vi ali alguns vídeos que você publicou nas suas redes a respeito desse encontro. E eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que está o Glauber hoje, como é que está a saúde do Glauber Braga hoje. 7 dias sem se alimentar não é brincadeira não, viu, Tarcísio? Como é que está o Glauber física e psicologicamente hoje, uma semana depois desse início de greve de fome, você que teve com ele aí no dia de ontem? Olha, é claro que
Uma pessoa que está há 7 dias sem se alimentar, né, só tomando água, isotônico, ela tem já sinais de uma debilitação mesmo do corpo, que é natural, né, numa situação como essa. Mas Glauber é um guerreiro, né, um guerreiro. E, portanto, ontem, quando eu tive com o Glauber, ele estava bem, né, ainda sempre tomando cuidado de se preservar, de gastar o menor quantidade possível de energia. Então, ele fica deitado ou sentado na maior parte do tempo, só se levanta para ir ao banheiro e retornar. Tem recebido a solidariedade e o apoio de muitos parlamentares que vão lá cumprimentá-lo, de lideranças políticas, de ministros do governo Lula, né? Até agora já foram 7 ministros do governo Lula lá visitar o Glauber Braga, e psicologicamente também, ele mostra muita lucidez e muita ainda capacidade de definir as questões sobre o próprio processo. Portanto, até aqui, embora a gente saiba, né, de que o processo vai ficando cada vez mais difícil para o corpo humano, quando não ingere alimentos nesse processo, até aqui, Glauber segue muito bem. Ele tem acompanhamento médico, né, acompanhamento médico constante, são feitos alguns exames para verificar sempre a pressão, o peso, ainda como é que ele está, exames clínicos, né, a análise clínica dele, provavelmente, diretamente, e até aqui os médicos têm dito, sempre com recomendações médicas. Olha, o Glauber não pode participar de manifestação. Ontem, por exemplo, teve um bonito ato dos estudantes, eu estava lá, foi uma das atividades que eu participei aqui em Brasília ontem, mas o Glauber não pode passar nesse ato dos estudantes, né? Houve toda uma jornada da Comissão de Direitos Humanos, o Glauber foi lá, passou, deu um tchauzinho, porque estava a caminho do banheiro, voltou para um lugar onde ele está descansando, por ordens absolutamente médicas, porque nós sabemos, nós vamos agora enfrentar o feriado da Semana Santa, na segunda-feira ainda tem feriado, e a Câmara só volta às suas atividades plenamente na terça-feira, e, portanto, o Glauber ainda tem pelo menos mais 5 dias de sustentação de greve de fome, até que a Câmara comece, retome as suas mobilizações, e ainda assim não será imediato que o processo se encerrará, e essa injustiça cometida contra o Glauber se encerrará. Ainda vamos precisar de muita luta. Então, para aqueles que estão preocupados com a saúde do Glauber, até aqui ele está muito bem, está com saúde, embora já, obviamente, com alguma debilidade maior do próprio corpo, mas, ao mesmo tempo, muito consciente de que precisa se preservar e consciente de que tem recebido apoio de toda parte. Né? Tem um bonito varal lá na Câmara dos Deputados, no salão, em que as pessoas deixam mensagens, e essas mensagens são penduradas para que ele possa também perceber esse apoio dessa forma física, direta, né, analógica, como nós diríamos, e muitas pessoas têm passado por lá e têm manifestado seu apoio. Essa energia hoje é muito importante para o Glauber e que a gente precisa continuar fazendo isso por ele. Sem dúvida. Por ele, sem dúvida. Por nós e pela democracia. É isso, fundamental. O que está em jogo é a democracia. Diante desse processo de perseguição que o Glauber sofre, é importantíssima essa mobilização, mas o que nos preocupa, acima de tudo, obviamente, é a saúde do Glauber Braga, né? Porque, para além do aspecto político, há o aspecto humano que precisa ser colocado à frente de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa preservar a saúde do Glauber num momento como esse, até porque ele é uma figura fundamental para o debate público, para o combate a essa extrema-direita e esses interesses escusos aí que muitas vezes se colocam lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O Glauber é uma voz importantíssima nessa denúncia. O Tarcísio, nesse protesto onde o Glauber coloca a própria vida em risco, isso tem produzido consequências do ponto de vista político para além da esquerda? É possível já observar alguma mudança no quadro? Já é possível vislumbrar um cenário onde a cassação do mandato do Glauber seja rejeitada pelos deputados? Porque, inclusive, você tem ainda há pouco Milton Temer, que havia ali uma análise, uma compreensão de que dificilmente esse quadro seria revertido no plenário da Câmara caso não houvesse um fato novo. Esse fato novo surgiu. Essa greve de fome do Glauber tem produzido essa mobilização intensa que a gente tem observado. Você, como deputado, acompanhando tudo que acontece na Câmara, por mais que não haja essas sessões presenciais aí nesse período, próximo aí à Páscoa, enfim, às festas, com sessões remotas, você percebe uma mudança no quadro de mobilização em relação, especialmente por parte dos parlamentares? A própria direita, dentro do Congresso, tem se colocado, nesse momento, numa posição distinta do que a gente tinha antes da greve de fome do Glauber? Olha, Anderson, sim, né, a greve de fome do Glauber
gera é um fato novo e gera uma necessidade de que os parlamentares se posicionem, né? Porque, como eu disse, é um ato extremo, né? Um ato de radicalidade. E aí tem dois níveis dessa necessidade de os deputados se posicionem. A greve de fome consegue unificar o campo da esquerda numa solidariedade ativa, que de outra forma, provavelmente muitos deputados nos afazeres do dia a dia, deixariam, vamos lá, espera chegar no plenário, a gente vê o que vai acontecer, deixa que o pessoal cuida dessa situação, mas o que a greve de fome faz, no caso desse campo mais amplo da esquerda, né, daqueles que nós falamos que têm um mínimo compromisso com a democracia, gera uma solidariedade ativa e faz com que essas pessoas entrem em campo para tentar modificar essa injusta condenação. Mas mesmo no campo do centrão e da direita, a greve de fome tem que gerar reações. Ela é o fato, né, político mais importante da Câmara dos Deputados. É verdade que ali a galera do PL, a galera dos golpistas conseguiu, né, as assinaturas para o tal do PL da anistia, mas, de certa forma, no interior do plenário, no interior da Câmara dos Deputados, esses fatos são os dois fatos comentados o tempo todo. E aí o que acontece, né? Para muitas pessoas, elas percebem, porque mesmo que elas não gostem dos posicionamentos do Glauber, mesmo que elas discordem dos posicionamentos, ou às vezes até da forma como o Glauber conduz o seu mandato, essas pessoas reconhecem que o Glauber é um parlamentar sério. Não há uma única pessoa que vai dizer que o Glauber não é um parlamentar sério, não é um parlamentar que acredita nas suas posições. E aí, diante disso, essas pessoas, ao verem o Glauber fazendo greve de fome, elas dizem, opa, temos aqui um elemento. Então, claro, eu estou falando aqui daquelas pessoas que têm minimamente um bom senso, um mínimo, um resquício, até essas pessoas de bom senso. Há aqueles, obviamente, que querem só lacrar e querem a morte dos comunistas, como dizem muitas vezes. Eu não estou falando dessas figuras que têm o ódio como princípio político. Tirando esses que têm o ódio como princípio político, o que se nota é de que essas pessoas estão incomodadas com a greve de fome do Glauber, porque dizem assim, opa, isso aqui é um problema, como é que eu vou estar do lado dessa injustiça? Porque elas sabem que a pena de cassação por uma suposta agressão ao Costenaro é uma pena desproporcional. Então a gente tem que perceber que tudo se conecta, né? Ou seja, estamos diante de uma pena desproporcional, nós estamos diante de uma perseguição política movida por gente poderosa, que usa como desculpa, uma desculpa esfarrapada, um caso de agressão que nem é dos mais graves que acontecem na Câmara dos Deputados, e o cara está em greve de fome, ou seja, o cara está lutando, está colocando a vida em risco para manter o seu posicionamento e para denunciar. Isso faz com que as pessoas que têm o mínimo bom senso, e aí há parlamentares que, de fato, não acabam reagindo a isso. A nossa expectativa é de que esse sentimento de que a pena é injusta e desproporcional nos ajude a fazer com que a pressão sobre os líderes que estão hoje controlando essas bancadas na Câmara dos Deputados digam, o custo político de cassar o mandato do Glauber será um custo político alto. O próprio Glauber, com a greve de fome, está tornando esse custo político mais alto do que nós esperaríamos, a galera do lado de lá, né? E, portanto, possam mudar a posição e a gente possa pactuar um tipo de responsabilização proporcional ao caso. A minha opinião é de que o caso do Glauber é para absolvição, muito menos grave do que vários outros que estão lá colocados. Mas ainda assim, o que nós trabalhamos hoje é para que a gente consiga... Qual é o primeiro fato? Conselho de Ética votou e o recurso é feito à CCJ. No recurso à CCJ, a gente apresenta as nulidades do processo. Se a CCJ compreender que houve alguma nulidade no processo, ele volta para o Conselho de Ética e um novo relator, ou um novo, aí dependendo de como a CCJ se posicione, o relatório é refeito. Todo o processo é refeito. E aí ele pode recomendar uma pena, uma responsabilização diferente. Se a CCJ não aceitar, vai a plenário, e em plenário nós podemos apresentar uma emenda. Nós, do pessoal, queremos absolvição, mas é possível apresentar uma emenda que modifique a pena, né, imposta ao Glauber Braga por este caso da agressão colocada lá. São os nossos dois caminhos hoje para salvar o mandato do Glauber e para
né, fazer com que o Glauber fique, que o mandato dele continue. E aí, o fundamental é de que esses deputados do centrão e da direita, não os que têm ódio como princípio político, mas os da direita que minimamente podem ainda ser conversados, entendam que o custo político da cassação injusta do Glauber nesse contexto é alto demais e isso faça com que a gente modifique. Por isso, e assim eu termino essa resposta, que já está um pouquinho longa, é que a mobilização de você que está nos assistindo é fundamental. Se nós não ampliarmos o custo político da cassação do Glauber, ele será cassado? Porque é isso, o sistema não tolera pessoas como Glauber Braga, mandatos combativos como Glauber Braga, que enfrentam o sistema, que são aquilo que nós chamamos de um erro do sistema. Mas o direito que nós temos de estar aqui em Brasília, no parlamento, que conquistamos pelo voto popular, dos mais de 70 mil pessoas que votaram no Glauber, é um direito desse mínimo de democracia que nós ainda temos. Portanto, nós estamos numa luta contra uma injustiça, numa luta contra uma perseguição, numa luta contra esse sistema que quer calar uma voz que denuncia o próprio sistema. E aí, para isso, nós precisamos ampliar, assim como nós parlamentares temos um mandato parlamentar socialista para ampliar as vozes das lutas que acontecem no território, nesse momento os lutadores, os cidadãos precisam ampliar a voz de Glauber Braga para que o custo político da sua cassação possa representar uma mudança de posição da maioria da Câmara dos Deputados, do centrão e da direita, já que a gente conseguiu uma unidade no campo da esquerda muito importante nesse processo, mas que a gente consiga, portanto, deslocar votos do centrão e da direita para que o mandato do Glauber não seja cassado. Muito bem observado, viu, que Tarcísio, o custo político dessa cassação é importante a gente colocar na conta em relação ao que a gente tem no processo de perseguição ao Glauber. Tarcísio, você citou aí as visitas de 7 ministros do governo Lula. Ontem, o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, esteve lá com o Glauber na Câmara prestando solidariedade. Enfim, há uma mobilização por parte de figuras ligadas ao governo Lula nesse apoio ao Glauber. Agora, a pergunta que fica, eu fiz inclusive ainda há pouco ao Milton. Vocês do PSOL já receberam algum tipo de contato, alguma mensagem do presidente da República? Porque o Lula ainda não se colocou, pelo menos publicamente, em relação a esse caso do Glauber, e isso tem me preocupado muito. Eu queria saber como é que vocês, o pessoal, têm avaliado esse silêncio do presidente com uma semana de greve de fome do Glauber Braga e de que forma isso preocupa vocês quanto ao resultado da votação em plenário, Tarcísio? Olha, Anderson, até aqui o que nós temos há um posicionamento do governo como um todo, através dos seus ministros, através das suas lideranças, através do partido, que hoje é o partido principal no próprio governo, de que o governo tem solidariedade ao Glauber e é contrário ao processo de cassação. Há uma delicadeza, e aí tem a ver com a própria forma como o Lula tem tocado os seus mandatos, não é apenas desse, de que o Lula falar diretamente ou publicamente falar a respeito pode significar e ser lido por uma parte corporativa da Câmara dos Deputados como uma interferência num assunto que é do Poder Legislativo. E aí essa delicadeza, e eu acho que o Milton respondeu isso muito bem, ela só seria superada se nós tivéssemos, de fato, um governo que tivesse na mobilização social para enfrentar a extrema-direita com uma mobilização ativa, uma das suas principais características. E o governo Lula é um governo de coalizão, necessário nesse momento do fortalecimento da força política da extrema-direita a uma opção para um governo de coalizão. Neste ponto, uma interferência direta do Lula publicamente, ela poderia, na verdade, dar um efeito reverso. Portanto, né, essa parte do centrão e tal acabar, e a própria extrema-direita vir com uma mobilização ainda maior contra o Glauber. O mais importante para nós é que o Lula esteja agindo nos bastidores nesse momento. Né? É importante lembrar, enquanto nós precisamos aumentar o custo político da cassação do Glauber para que o que correto aconteça, ou seja, o que é o correto? Que o Glauber não seja cassado. Então nós estamos do lado desse processo, é preciso garantir que numa fala com os líderes e numa fala principalmente com a base aliada do governo Lula,
se diga do absurdo que é a cassação, ou seja, é preciso agir nos bastidores. E aí, a Gleisi Hoffmann, como ministra hoje, esperamos, e ela tem dito que está fazendo isso, conversar com os líderes do MDB, do PSD, do PP, do União Brasil, do Centrão, ao mesmo tempo a Thalíria, que é a nossa líder de bancada, conversar com todos os líderes ao mesmo tempo. O Milton citava a fala do Sóstenes Cavalcante, e ele já me disse isso mais de uma vez lá no plenário da Câmara, que ele acha a pena desproporcional. Então aí a gente aciona, né, e diz, olha, Sóstenes, então está na hora do seu voto corresponder a isso, e do voto da sua bancada. Eu, por exemplo, cobrei de um vereador, de um deputado que foi vereador comigo no Rio de Janeiro, Luciano Vieira, que votou no Conselho de Ética. Eu disse, pô, Luciano, que covardia! É isso mesmo? Você vai caçar por conta do Glauber ter dado um empurrão, etc. Aí ele ficou meio chateado, porque eu chamei ele de covarde de forma muito incisiva, né? Mas é esse o nosso papel agora, né? O Gutenberg, da família Reis, que é deputado federal, vamos cobrar, porque pô, o cara é irmão do Washington Reis, cheio de problema aí na justiça e acha que é uma agressão que vai caçar. Nós temos que botar a contradição na vida deles. E aí o Lula precisa agir nos bastidores, falando, sobretudo com os líderes, através dos ministros, ou mesmo pessoalmente. Esse é o nosso pedido, e esse pedido já chegou até o presidente Lula. Há gestões nesse sentido, para que o Lula consiga agir nos bastidores, também para que a gente reverta, desloque votos do Centrão para um posicionamento diferente do que nós temos hoje, tanto na CCJ quanto em plenário. Portanto, o que a gente espera é um posicionamento público do governo como um todo, e esse está vindo a partir dos ministros, e que a gente consiga que o Lula haja nos bastidores para que a gente possa reverter. Gente, nosso objetivo não é criar um mártir, né? Nosso objetivo é manter o mandato do Glauber, porque é o correto a ser feito e é o mais importante para a democracia. Portanto, a tática e a estratégia nesse processo, elas são de anunciar o absurdo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma forma de saída para que, digna, legítima, nós não vamos, e o Glauber, né, eu não preciso dizer isso aqui no Faixa Livre, nós não vamos negociar coisas, nós não vamos nos vender, nós não vamos fazer isso, nós queremos que o Glauber fique, mas precisamos criar pontes de diálogo, porque se não deslocarmos votos do Centrão e da direita da posição que estão hoje, a gente perde a luta como um todo. E aí esse é o nosso objetivo, está cumprido em várias etapas, em vários níveis. Na denúncia pública, na firmeza do camarada Glauber, na posição da bancada, na articulação do campo da esquerda, no diálogo com a direita, nos bastidores, nos atos públicos, na rede de solidariedade. Tudo isso tem que jogar uma força política tamanha que a gente consiga salvar o mandato do nosso camarada, porque é isso que deve ser feito, é isso que a democracia brasileira pede nesse momento. Tá certo. Tarcísio, eu sei que você está na correria aí em Brasília, daqui a pouco você vai estar com o Glauber Braga para conversar com ele mais uma vez, diante dessa necessidade de se mobilizar, de estar com ele, de prestar solidariedade ao Glauber num momento difícil como esse. Inclusive, eu até vou colocar aqui na tela, rapidamente, uma imagem de ontem. Eu citei que muitas visitas estão acontecendo lá ao Glauber. Ontem, o ministro Paulo Teixeira teve com o Glauber, a imagem da assessoria do Glauber, da visita do Paulo Teixeira ao deputado Glauber Alves. Vocês percebem que as pessoas estão até entrando de máscara lá na sala, essa máscara que a gente usou muito durante a pandemia, porque, obviamente, o Glauber está com a saúde mais debilitada e a imunidade dele, a imunidade não parlamentar, a imunidade de saúde do Glauber está reduzida nesse momento. Então, é importante que as pessoas entrem de máscara para evitar qualquer tipo de contágio, enfim, para que o Glauber não seja ainda mais prejudicado diante dessa intensa mobilização, que há muita gente visitando o Glauber nesse momento e as pessoas estão já entrando de máscara para evitar qualquer tipo de contaminação por vírus por parte do Glauber, enfim, para preservar a saúde do Glauber Braga. Tarcísio, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui com a gente no nosso programa. Obrigado por você estar aqui conosco para falar um pouco a respeito do Glauber. Mais uma vez, prestar a nossa solidariedade ao deputado do pessoal, ao companheiro de vocês que sofre essa perseguição e está no momento importante da trajetória política dele, nessa greve de fome, para denunciar essa perseguição que ele sofre. Muito importante essa mobilização. Agradeço muito a tua presença aqui, viu, Tarcísio? Eu é que agradeço e termino com uma convocação.
todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que tem solidariedade ao Glauber, precisa reservar na agenda o ato dia 24, na quinta-feira, às 5h30 da tarde, 5 horas e 5h30, vejam na convocação, mas eu acho que é 5h30, na escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, na histórica Cinelândia, neste ato em que a gente precisa demonstrar força política, solidariedade ao companheiro. É muito importante que cada uma que está nos assistindo convoque outras pessoas, aproveita o almoço de família agora na Páscoa, para lembrar da greve de fome do Glauber, para dizer, vamos na Cinelândia na quinta-feira, vamos lá manifestar nossa defesa do mandato do Glauber. Glauber fica, Cinelândia, quinta-feira, dia 24, no Rio de Janeiro, logo depois do feriado de São Jorge. Vamos aproveitar as feijoadas de São Jorge também, para convocar a família, para convocar os amigos, para que a gente esteja na Cinelândia, no dia 24. A bancada do pessoal vai toda, nós vamos mobilizar muita gente, nós vamos mobilizar outros partidos de esquerda, vamos aumentar a pressão, divulgar nas redes sociais e todo mundo. Cinelândia, dia 24, 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, nas escadarias da Câmara Municipal. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado a galera toda do Faixa Livre. Só a luta muda a vida, e nesse momento é a luta por Glauber fica. É isso, fundamental essa tua convocação, mais uma vez, muito obrigado, Tarcísio, estaremos lá juntos no próximo dia 24. Meu abraço para ti, viu, Tarcísio, até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre essa mobilização em torno do mandato do Glauber Braga, mobilização importantíssima, falando como está a saúde do Glauber. Tarcísio esteve ontem com ele, estará hoje mais uma vez lá na Câmara, prestando solidariedade ao Glauber. Muito importante essa mobilização que a gente faz, essa convocação para o ato, inclusive, do dia 24 aqui no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira. Estaremos juntos.